O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Este foi o testemunho de João, quando os judeus enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para perguntar: quem és tu? João confessou e não negou. Confessou: eu não sou o Messias. Eles perguntaram: quem és então? És tu Elias? João respondeu: não sou. Eles perguntaram: és o profeta? Ele respondeu: não. Perguntaram então: quem és afinal? Temos que levar uma resposta para aqueles que nos enviaram. O que dizes de ti mesmo? João declarou: eu sou a voz que grita no deserto: aplanai o caminho do Senhor, conforme disse o profeta Isaías. Ora, os que tinham sido enviados pertenciam aos fariseus e perguntaram: por que então andas batizando, se não és o Messias, nem Elias, nem o profeta? João respondeu: eu batizo com água, mas no meio de vós está aquele que vós não conheceis e que vem depois de mim. Eu não mereço desamarrar a correia de suas sandálias. Isso aconteceu em Betânia, além do Jordão, onde João estava batizando. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, estamos ainda nesse tempo de Natal. Passamos a oitava, agora a igreja entra nesse momento de preparação para a Epifania, a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. Lembrando também que hoje a igreja celebra a memória de dois santos, São Basílio Magno e São Gregório de Nazianzo, bispos e doutores da igreja. Mas vamos nos voltar, meus irmãos, ao Evangelho de hoje, aos ensinamentos que Deus nos traz no dia de hoje. João Batista, aquele que veio para preparar o caminho do Senhor. João Batista veio justamente para isso. E nós vimos no tempo do Advento, onde se falava que aquele que iria preparar o Senhor, ele seria uma voz que clamava no deserto, mas ele não seria o Messias. Nós vimos também, tanto no dia de Natal, dia 25, a missa do dia, e também no dia 31, nós vimos o prólogo, o primeiro capítulo do Evangelho de São João, aonde narrava, falando da apresentação do Senhor, e ali tinha um momento que, nesse capítulo 1 do Evangelho de São João, se referia à questão de João Batista, que João Batista veio como luz, para iluminar, para ajudar as pessoas a encontrar a verdadeira luz. Então a fama de João Batista estava se espalhando. Ele estava ali proclamando, anunciando às pessoas a vinda do Senhor. As pessoas estavam também se batizando, estavam fazendo penitência. E aí as autoridades religiosas daquele tempo começaram a criar uma dúvida. Será que esse João Batista, ele é o Messias que se estava esperando? E aí as autoridades religiosas,
enviaram uma comitiva para interrogar João. É por isso que no evangelho de hoje está se falando justamente sobre isso. Eles chegaram, os judeus que foram enviados de Jerusalém, também foram sacerdotes e levitas, para perguntar: quem és tu? Aí João confessou e não negou: eu não sou o Messias. Não me confundam com o Messias, porque eu não sou o Messias. Então, se você não é o Messias, então você é quem? Você é Elias? Não, eu não sou também Elias. Aí João respondendo: e você é o profeta? Não, também eu não sou o profeta. Então, se você não é o Messias, você não é o profeta, você não é Elias, então quem é você? João: eu sou uma voz que grita no deserto. Veja a humildade de João Batista. Eu sou uma voz que grita no deserto. Ao mesmo tempo, ele está relembrando o que os profetas falavam, de uma voz que estaria gritando no deserto, preparando o caminho do Senhor. Ora, os que tinham sido enviados, eles pertenciam aos judeus, estavam todos confusos. Então, por que então você está batizando se não és o Messias, nem Elias, nem o profeta? E João respondeu: eu batizo com água, mas no meio de vós está aquele que vós não conheceis e que vem depois de mim. Eu não mereço desamarrar a correia de suas sandálias. Enfim, meus irmãos, o que é que esse evangelho ele está trazendo como essência? Nós precisamos ter o discernimento para saber quem é Jesus. Porque senão nós vamos nos confundir. É o que a primeira leitura de hoje está falando a respeito de João Batista, ou de João Batista não. É a primeira carta de São João, aonde João está trazendo um discernimento para nós. Para nós entendermos quem é o anticristo. Porque, olha bem, no Antigo Testamento se falava dos falsos profetas. Depois Jesus, quando ele veio, ele disse: cuidado com aqueles que são lobos revestidos com peles de ovelha. Cuidado. Aí São João Evangelista agora, o apóstolo, ele fala da questão do anticristo, que virão muitos anticristos. E ele diz assim: quem é o anticristo? É aquele que rejeita o Cristo, que rejeita nosso Senhor, que não assume Jesus como Deus. Esse é o anticristo. Aí agora, João, nessa primeira carta, nós estamos no capítulo 2, do versículo 22 ao 28, e aqui fica bem claro, né, que não é João Batista, é João o apóstolo, que é evangelista, que ele escreveu a carta, as 3 cartas de São João e também o Evangelho de São João. Então, nessa primeira carta, João está dizendo assim: quem é mentiroso? Mentiroso é aquele que nega que Jesus é o Cristo. Olha, meus irmãos, principalmente aqui no Brasil, são tantas seitas que tem por aí. São tantas falsas religiões que nos deixa muito confuso. Quantas pessoas confusas
As pessoas estão tão confusas que ao mesmo tempo que ela vai na igreja católica, ela de repente ela está numa seita, de repente ela está lá no espiritismo, de repente ela está num terreiro. E a pessoa pergunta, você é católica? Eu sou católica. Mano, se você é católica, por que você está em todos esses lugares? Aí as pessoas começam a dizer, não, mas Deus está em todos os lugares. As coisas não são bem assim, não. Nós precisamos ter o discernimento para nós não nos confundirmos com os falsos profetas, com os lobos revestidos em peles de ovelhas e também para nós não nos confundirmos com os chamados anticristo. Então, São João, ele está dando a fórmula. A primeira coisa que nós precisamos entender, se nós estamos no caminho do Senhor, se aquele menino, o verbo que se encarnou no meio de nós, aquele que veio do céu, aquele que morreu na cruz e ressuscitou ao terceiro dia, para nós distinguirmos quem é ele, nós precisamos ter esse discernimento. Então, São João está dizendo assim, a primeira coisa é essa. Nega. Você está ali, de repente, num lugar, numa religião ali, você está achando que está tudo bem, aqui está ótimo, Deus está aqui, Jesus na sua cabeça, Jesus é o Senhor, mas observe, se lá se nega que Jesus é o Cristo, lá diz, não, Jesus não é o Cristo, Jesus não é Deus, Jesus foi um grande profeta. Olha, quando começar a dizer, Jesus não é Deus, ele é um grande profeta, ele é um ser iluminado, meus irmãos, caia fora. Não é a igreja de nosso Senhor, não é a igreja católica. Então vou ler de novo. Primeira carta de São João, capítulo 2, do versículo 22 até o 28. Caríssimos, quem é mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo, é o ungido, é Deus? É uma pergunta que ele faz. Aí ele continua. O anticristo, aí eu acrescento para você, o falso profeta, aquele lobo que está revestido de pele de ovelha. Então, é aquele que nega o Pai e o Filho. Olha, você vai encontrar algumas seitas por aí que eles vão dizer que Deus Pai é Deus, como eu acabei de dizer. Mas eles vão dizer que Jesus não é Deus. Então, o mistério da Santíssima Trindade, esse é o ponto essencial, consiste nisso. Um Deus em três pessoas distintas. O Pai, o Filho, que é Jesus Cristo, e o Espírito Santo. Então, São João está dizendo assim, o anticristo, o lobo revestido de ovelhas, o falso profeta, ele vai dizer assim, o Pai é Deus, mas ele nega a divindade de Jesus, ele nega a divindade do Espírito Santo. Então São João está dizendo, esse é um mentiroso, não vá atrás. Você está entendendo? Vou continuar com as próprias palavras de São João. O anticristo é aquele que nega o Pai e o Filho. Então, aquele que nega o Pai, diz que o Pai não é Deus, aquele que nega que Jesus não é Deus, que nega que Jesus, que o Espírito Santo também diz que o Espírito Santo não é Deus, meu irmão, não entre nessa onda. Porque o Pai é Deus, Jesus Cristo é Deus e o Espírito Santo é Deus.
Essa é a nossa fé. É isso que nós professamos, é isso que nós recebemos dos apóstolos, é isso que está na Sagrada Escritura. Não, mas diz assim, mas Deus é um ser iluminado. Mas não diz que Deus é esse. Aí vai inventando o nome de Deus por aí, colocando outros nomes. Então todo aquele que nega o Filho, olha o que São João está dizendo, todo aquele que nega o Filho, ele não possui o Pai. Porque diz assim, eu aceito o Pai como Deus, mas eu não aceito Jesus. Então, São João está dizendo, todo aquele que nega o Filho, a divindade do Filho, ele também está negando o Pai, ele não possui o Pai. Quem confessa o Filho, possui também o Pai. Então agora ele está falando, aquele que diz Jesus Cristo é Deus, ele é Senhor, ele é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, esse possui o Pai também, esse confessa também o Pai. E permaneça dentro de vós aquele que ouviste desde o princípio. Então que permaneça o que você aprendeu desde o princípio, aquilo que os apóstolos ensinaram, que os santos padres nos ensinaram e que hoje está lá no catecismo. Nós cremos na Santíssima Trindade. Um único Deus em 3 pessoas. Não sei se vocês já passaram por essa situação, aquelas pessoas que vêm, batem na porta da nossa casa, aí estão até ali com a Bíblia na mão, aí você diz, tem a Bíblia, então, se tem a Bíblia, então está falando de Deus. Aí quando você vai vendo, eles vão falando, eles falam de Deus e tudo, fala de Deus Pai, mas diz, mas Jesus não, Jesus é um profeta, Deus ele não é. Meus irmãos, cai fora. Cai fora. Tá vendo como o anticristo, o falso profeta, o lobo revestido de ovelha, ele vem, ele traz uma verdade negando as outras verdades. Então, esse negócio, repito, esse negócio de Deus é um ser iluminado, Deus é uma grande energia, cai fora. Nós cremos na pessoa do Pai, nós cremos na pessoa do Filho, nós cremos na pessoa do Espírito Santo. Essas 3 pessoas é um único Deus. Essa é a nossa fé. Nós cremos no único Deus em 3 pessoas. Jesus é Deus, o Pai é Deus, o Espírito Santo é Deus. Você está entendendo? Esse é o discernimento para nós entrarmos no caminho e não nos desviarmos. Porque hoje, no mundo que nós estamos, da internet, dos vídeos, vem aparecendo aí muitos cursos, aí você começa a entrar naquele curso e até você gosta, aí você começa até a dizer que está sentindo até uma paz interior. Mas não é esse o discernimento. Nós temos que usar a nossa inteligência. E a nossa inteligência se baseia no que São João está dizendo. Quem é mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Está entendendo? O anticristo é aquele que nega o Pai e o Filho. Então tem aqueles que diz que o Pai não é Deus, o Filho não é Deus e o Espírito Santo também não é Deus. Mas Deus é um ser iluminado. Tá vendo? Isso aqui é uma ação do anticristo. Aí ele continua. Todo aquele que nega o Filho, olha, nega o Filho o quê? Diz que o Filho não é Deus.
Então, todo aquele que nega o Filho também não possui o Pai. Aí nega o Filho, mas diz, não, mas o Pai é Deus, o Filho não é. Jesus está dizendo, ele não possui o Pai. Quem confessa o Filho, diz, ou seja, aquele que diz, Jesus é Deus, aí João diz, esse possui também o Pai. Permaneça dentro de vós aquilo que ouviste desde o princípio. Se o que ouviste desde o princípio permanecer em vós, permanecereis com o Pai, permanecereis com o Filho e com o Pai. E esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Então, quem professa a Santíssima Trindade, diante de tudo que eu falei, esse vai possuir a vida eterna. Aquele que diz que Deus Pai é Deus, mas nega Jesus, esse não vai possuir a vida eterna. Você está entendendo? Essa é a nossa fé. Estamos iniciando esse ano. Hoje já é o dia 2. Temos todo o ano para professar a nossa fé na Santíssima Trindade. E não vamos permitir que os falsos profetas, os lobos revestidos de ovelhas e aqueles que são os anticristos nos confundam. Então, meus irmãos, pegue a nossa profissão de fé e reze em cima dela. Estude em cima dela e você jamais será confundido. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a nossa Mãe, Maria Santíssima.